Olá, estamos começando mais um Salto Alto Pod, o podcast que tem o propósito de impulsionar a sua liderança, a sua carreira, a sua vida, através de conteúdo de altíssima qualidade, com entrevistadas que vão contar as suas histórias, as suas trajetórias e os seus saltos altos na vida. Salto Alto Pod. Histórias inspiradoras de mulheres líderes que vão conectar você com o seu propósito e impulsionar sua liderança. Prepare-se para um salto alto. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Alba Eiras. Tudo bem, Alba? Tudo Seja bom. bem-vinda. Obrigada, Tati. É uma alegria te receber aqui. A Alba esteve com a gente na nossa imersão do programa Salto Alto nos Estados Unidos, o programa de liderança que nós fizemos na turma 1 de abril, né, desse ano de 2024, e foi incrível a presença da Alba. Alba é uma profissional de recursos humanos. Eu tenho muita honra e gratidão de trabalhar com a Alba também, ter o privilégio, pela Agência Mais, de sermos fornecedores da Alba. E hoje ela vai contar a história dela aqui pra gente, para vocês verem o quanto vai trazer impacto, tenho certeza, na sua vida. Então, quem é a Alba Eiras? Conte pra gente. Oi, Tati. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Você é uma querida. Bom, a Alba Eiras é uma pessoa de 50 anos que vai completar esse ano, casada há 22 anos, 25 junto com meu marido. Tenho 2 filhos, um de 20, vai fazer 21 esse ano, e a mais nova, que completa 15 ano que vem. Sou uma profissional da área de recursos humanos, filha única. Vocês vão conhecer um pouquinho dessa minha trajetória, dessa história. Uma pessoa que, depois dos 40, descobriu a atividade física. E você, a gente adora te acompanhar pelas redes sociais, você lá no seu beach tennis. As pessoas acham que eu jogo muito mais do que eu jogo, né? Eu me divirto. E é uma terapia, né? Assim, é terapêutico, digamos assim. E sou uma pessoa que acredita muito no respeito, na amizade, na família, e tenho muita fé. Linda. Então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, até você chegar onde você chegou. Você é uma profissional que muito bem reconhecida no seu trabalho, né, pelas pessoas que trabalharam com você. A gente fez uma live e a gente viu assim o impacto mesmo que você já causou na vida das pessoas com a sua liderança, com a sua forma de ser. Então a gente queria que você contasse um pouco mais hoje. A gente vai ter mais tempo para você contar da sua trajetória, pra gente conhecer mais de você. A história é longa, Tati. É uma história longa e só na área de recursos humanos eu acumulo 27 anos de experiência. Eu comecei nova, mas tudo começou muito antes disso, né? Ainda na adolescência, eu tinha muita vontade de trabalhar e muita necessidade de trabalhar. Venho de uma família muito simples, apesar de ser filha única, e muitas vezes as pessoas falam assim, o filho único, ele, né, teve mais vantagens. Realmente, se eu tivesse mais um, eu não sei como seria, mas foi no aperto. E eu, com essa vontade toda que eu tinha de trabalhar, aos 15 anos, eu tive a sorte de ter sempre muitos amigos generosos e muito cuidadosos na minha vida. E por isso a amizade é um valor para mim. E eu fui estimulada por uma amiga a sair para fazer eventos, buscar eventos. A irmã trabalhava com isso, e ela falou, Alba, você tem jeito, vamos fazer eventos. Eu falei, eu vou ganhar dinheiro. Ela falou, vai. Eu falei, que bom, eu vou poder comprar coisas para mim. Vai, vamos lá. E assim, foi muito bacana, porque eu fiz vários eventos. Então, eu fazia feiras, congressos, guiando os profissionais nesses congressos grandes, fóruns.
vendendo em feiras grandes, né, como Abras, como Salão Náutico. Então, eu tive muita oportunidade de conhecer muitas pessoas e passei por muitos processos seletivos naquela ocasião, muito jovem, e fui reprovada em vários também. Então, naquele momento, foi muito importante, eu nem sabia, mas já lidar com essa frustração. Sim, com certeza. E hoje você faz isso também, né? Exatamente. E assim, algumas eu não era aprovada. Tinham pessoas melhores que eu para ocupar aquela posição, aquela função. E lidar com isso foi importante. Aí depois eu lembro que eu fui também super corajosa, porque eu me lembro que eu fui à praia, peguei o jornal, naquela época a gente não tinha, né? Não tinha o celular, né? Então eu peguei os classificados e fui circulando na praia vários anúncios e fui para uma entrevista de emprego de auxiliar de escritório. E fui, quando chego na fila de manhã cedo, mais de 50 mulheres, todas com experiência, realmente pedi experiência. Mas eu fui assim mesmo. Com a cara e com a coragem. Eu falei, no mínimo, eu vou ganhar a experiência de passar por esse processo. Excelente. E aí pedi a experiência com algumas coisas que eu já tinha feito cursos, porque eu me enfiava em todos os cursos do Senac que existiam. Então, cheguei lá, fui, e a fila foi indo. No final das contas, eu fui selecionada. Eu e mais uma outra pessoa que, por acaso, eu conhecia. Mas eu não sabia, não lembrava dela. E aí ela falou assim, menina, que sorte, é assim, você sem experiência. Eu falei, mas você tem experiência, a gente vai trabalhar juntas, você vai me ajudar, você vai me ensinar. E eu lembro que eu entrei, e aí um outro aprendizado, né, Tati? Humildade. Eu ia falar isso agora, humildade. Eu não sabia, que é uma marca realmente na sua liderança, a gente já falou sobre isso, né? Eu não sabia realmente, mas eu tinha humildade, eu tinha vontade, coragem. Então, outras características que já iam aparecendo ali. E aí fiquei pouco tempo, porque minha mãe falou, olha, você não vai mudar a sua escola para de noite. Você vai continuar estudando do jeito que está. E aí eu não consegui passar de 2 meses nesse trabalho, porque eu não podia faltar à escola mais. Sim. E eu fui trabalhar nas férias. E aí, quando fiz 18 anos, foi uma libertação. Porque eu falei, agora é a hora que eu vou trabalhar. E aí eu tirei a carteira de trabalho, fiz um monte de currículos, coloquei embaixo do braço e lá fui eu para o Barra Shopping. Coloquei currículo em todas as lojas que você possa imaginar. Que legal. Recebi vários nãos. E não desisti. Eu lembro que algumas pessoas falavam assim, mas assim, você já foi reprovada em tantos processos. Eu, sim, fui porque eu não tinha perfil, né? Mas eu vou ser aprovada em algum. E aí eu fui aprovada, entrei em uma loja na época, uma loja de conceito, uma loja que existe até hoje, super refinada. Eu não sabia o nome de um monte de tecido. Então, eu ficava completamente perdida. E aí, outra característica que eu percebo, né, hoje, a maturidade vai fazendo a gente enxergar tudo isso e o quão fui beneficiada. Sim, com certeza. De tudo isso que eu vivi. E aí, essa adaptabilidade e essa capacidade de observar. Porque aí eu vi as vendedoras mais experientes atuando, vendendo e falando da roupa, do tipo de tecido, do corte. E aí eu ia, opa, é isso que tem que falar. Observando para aprender, é né? assim que chama essa modelagem. Então, eu ia aprendendo tudo aquilo e colocando em prática e pedia para elas, fica me observando quando eu estiver vendendo. Que legal, e me fala depois. Olha que humildade também, assim, de você pedir para elas te observarem para também te darem um feedback. Então, você é uma pessoa que gosta de ouvir feedback, né? Você não tem problema com feedback. Não. Gente, é tão necessário na nossa vida. É muito necessário. Tão necessário. E eu pedia mesmo de coração, sabe, Tati? Claro que naqueles momentos que eu estava atravessando, eu acho que eu não estava percebendo tudo isso, né? E tudo isso... com certeza, ajudou na formação da líder que eu sou, da pessoa que eu sou.
E elas iam, me falavam, me orientavam. Enfim, foi riquíssimo. Eu lembro que a dona da loja uma vez falou assim, mas ela é muito inexperiente. Eu não, né? A gente precisa de uma vendedora mais... Calma, todo mundo começou um dia na vida, uma delas falou. Então, deixa ela. Aí eu fiquei uns 8 meses trabalhando. Que bacana que ela foi também, né, com você. Ela foi uma querida, uma querida. E aí, depois disso, eu queria ganhar mais dinheiro, eu precisava disso, porque eu precisava pagar a minha faculdade. Então, lá era muito uma venda muito trabalhosa. Uhum. E aí ela mesma acabou me indicando uma outra loja onde era muito volume, muito volume. E eu tinha o tempo todo que atender muita gente. E era uma loja jovem, onde eu me encontrei também com aquele público que frequentava e que trabalhava comigo. E que eu fiz amizades que eu tenho até hoje. Ai, que legal. Né? E isso é muito gostoso. E o que aconteceu ali, eu precisava atender muita gente, eu precisava ter muita flexibilidade. Uma capacidade de lidar com muitas pessoas diferentes ao mesmo tempo. Então, pessoas muito bacanas que entendiam que eu estava ali tentando dar conta de atender 4 pessoas ao mesmo tempo. Pessoas extremamente sem paciência que queriam uma atenção exclusiva. Sim. E eu ia com todo jeitinho para E olha que interessante, você já ia se moldando, né? Você tinha já, desde novinha, então, uma inteligência emocional diferenciada, né, Alba? Porque você se adaptava, você não ficava chateada por aquilo. Você, não, então eu vou tratar você dessa forma, com mais jeitinho. Então, assim, porque você é uma profissional de recursos humanos hoje, você vê a importância de você se conhecer e de você ter uma inteligência emocional para você lidar com o outro. E você é muito jovem, já se despertou para isso, né? E foi muito natural, sabe, Sim. Tati? Hoje eu consigo olhar a minha trajetória e no momento em que você me convidou, que você queria saber que eu falasse quem é a Alba, eu fiquei pensando, a Alba de hoje, ela não caiu aqui de paraquedas, né? Eu tenho uma história, passei muitas situações, muitos apertos, recebi muitos nãos, recebi muitos feedbacks bons, feedbacks nem tão bons assim. E foram todas essas situações, todos esses movimentos que ajudaram a formar quem eu sou hoje. Sim, com certeza. E por isso eu fui lá atrás buscar um pouco desse resumo para trazer aqui, para dividir. Porque todo mundo tem uma história, né? E a gente tem que honrar a nossa história, as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas vitórias e as nossas derrotas também. Porque elas fazem parte. Elas né? fazem parte da nossa construção como seres humanos, né? A vida não é feita só de vitórias. Então, tem vários momentos de derrotas aí nesse processo também. Né? E aí, da loja, para pagar a faculdade. Você, então, trabalhava nessa loja mais descolada, que você atendia vários perfis, né, de clientes. Sim, era divertido. Eu trabalhava muito. Eu trabalhava de 10 às vezes 10 às 10 da noite, quando eu estava de férias na faculdade. Aí eu entrei na faculdade, né? E aí, quando eu estava de férias, eu trabalhava assim, se a gerente dissesse, vai poder dobrar. Eu era a primeira a estar lá, uma das primeiras, né? A primeira não, mas uma das primeiras a chegar cedo e não ter hora para sair. Porque quanto mais eu vendia, mais eu poderia ganhar. E assim eu consegui pagar minha faculdade, juntar dinheiro. Durante as férias eu ainda pegava bicos, né? Como chama? Pegava bicos em estandes, por exemplo, cartão nacional eventos. Na época. Fazia... O cartão nacional, que era o máximo. Lembra disso? Ayrton Senna, que era o garoto propaganda do Nacional. E aí tinha um quiosquezinho, um standzinho no shopping. E eu me lembro que eu ia de manhã para lá, aí já entrava às 4 na loja, trabalhava até às 10 e ganhava de um lado, ganhava de outro. Também assim, era trabalho, trabalho, trabalho. E aí chegou um momento, depois de 3 anos e pouquinho, foram 3 anos e meio trabalhando como vendedora. Eu pedi demissão e fui atrás do meu sonho, né? De fazer o estágio, de trabalhar na sua área. De trabalhar. Mas você já queria trabalhar na área de recursos humanos? Então, essa é a parte, né, completamente assim,
que foi entregue para mim, porque eu estava seguindo um caminho errado. Eu fazia faculdade de análise de sistemas. E eu até era boa e tal, mas eu sentia um pouco parado isso, né? Eu queria mais movimento. E você é uma pessoa de pessoas, né? Exato. Mas eu não tive o insight na ocasião, porque eu fiquei muito fascinada pelo boom da informática na época. É verdade. E isso que acabou me levando para essa área. Mas, felizmente, né? Por isso eu não posso nunca deixar de ter fé. Porque, sabe, eu fui levada para uma possibilidade onde eu fui trabalhar exatamente na área de recursos humanos. O projeto era apoiar numa implantação de sistema de gestão integrado. Então, a minha visão da área de informática, né, e entendendo quais as questões que estavam ali dentro da área de recursos humanos que pudessem ser informatizadas, como dizia na época, né? E aí eu comecei a me envolver e eu perguntava muito e acabei sendo efetivada. Peguei um estágio, fui super questionada na época, porque me lembro que um colega que me entrevistou, e ele está nessa empresa até hoje, né? Um querido, ele falou assim, mas você vai abrir mão de um salário maior para uma bolsa de estágio? Eu falei, não, você não está entendendo, eu já abri mão, porque eu já pedi demissão. Agora eu estou com o meu dinheiro guardadinho, que eu tenho ainda, e eu estou livre aqui, eu quero isso. Não se preocupa com isso. Me dá a vaga. Uau. Eu quero a vaga. E aí ele falou assim, não, mas não depende só de mim. Você vai passar por um processo. Eu falei, me coloca no processo. Não tem problema não, vamos lá. Corajosa. E fomos, né? E lá fui eu pro processo. E tinha uma amiga até minha, que é a minha amiga até hoje, uma pessoa que faz parte até assim, da minha família, porque ela é madrinha minha de casamento. A gente ficou muito amiga depois, a gente estudava juntas. A gente concorreu à vaga. Eu entrei na vaga e depois ela entrou. Foi a maior felicidade, porque ainda trabalhava depois com ela, né? Uhum. E ali foi uma mudança muito grande, porque quando eu estava em loja, eu ficava assim, poxa, eu não queria trabalhar sábado e domingo, eu queria poder curtir meu sábado e domingo, que eu trabalhava direto. Quando eu fui trabalhar na indústria, aí eu falei, caramba, eu tenho um sábado e um domingo para mim agora. Tem vida, né, nesse aspecto, né? Eu ainda ganho um dinheirinho, a minha bolsa, que era super boa. Continuei ajudando em casa, pagando minha faculdade. E eu olhei e falei assim, gente, eu quero isso para minha vida. Eu quero isso. E foi muito engraçado, eu me lembro muito quando eu fiz o exame admissional, o médico falou assim para mim, e ele deve ter percebido alguma coisa nas minhas características. Ele falou assim, seja sempre assim. Seja sempre uma pessoa verdadeira e respeite sempre os outros. Você vai longe. Que lindo, né? Nossa, obrigada. Que bacana. O médico falou isso pra você? Falou. Que sensibilidade dele, né? E aí obrigada. Eu falei, por que ele falou isso pra mim? Na hora, eu achei até que eu pudesse ter feito alguma coisa. Foi um recadinho do céu, eu acho. Aí eu falei, gente... Você que é uma mulher de fé. E aí depois, e a gente... Trabalhei nesse lugar, assim, fui efetivada depois de 9 meses. E olha, Tati, ser efetivada também não foi fácil, tá? Sim. Por quê? Por isso eu falo, a gente precisa levantar as mãos e dar voz para as nossas necessidades. Muita gente fala assim, mas não acontece para mim, eu estou aqui há muitos anos e não fui promovida, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não participei do projeto tal. A gente precisa levantar a mão, a gente precisa correr atrás, porque ninguém veio ficar me perguntando se eu queria isso ou aquilo. Então, eu lembro que eu estava numa área onde era mais focada na parte de folha, benefícios, e eu queria ir para a área de treinamento, desenvolvimento e remuneração. E que eu tinha começado nessa área. Depois, quando eu fui efetivada, eu não fui mais. E aí, eu lembro que o diretor falou assim, vou contratar uma outra pessoa para essa posição. Eu falei assim, mas por quê? Aí ele, porque tem uma vaga nessa outra área. Mas eu estou aqui. Ele, mas você não está feliz ali? Eu falei, sim, eu estou feliz, mas eu posso ficar muito mais feliz ainda. E você vai me dar uma chance de aprender mais sobre outra área. Gente, você é sempre muito corajosa, né, Alba? E aí ele falou assim,
sério? Eu falei, sim, é. Aí ele falou assim, e a sua gestora, ela não vai ficar triste? Eu falei, duvido, ela quer meu bem, não vai ficar triste. E eu posso conversar com ela. Aí ele falou assim, tá, vamos organizar isso. Olha a importância nossa, da verdade e da conversa também. Da conversa. E muitas pessoas, às vezes, como você acabou de falar, reclamam, mas elas também não fazem nada. E elas esperam que o chefe, que o líder as veja, mas às vezes elas mesmas não verbalizam o que elas querem. E você fez isso. Eu fiz isso. Não era nem efetivação ainda, eu ainda estava em final de estágio. E aí eu levantei as mãos e mudei de área. E aí eu fui efetivada e depois eu tive a chance de sentar em vários lugares, em várias cadeiras, né, como a gente fala. E eu tive a oportunidade de aprender todos os subsistemas da área de pessoas, porque são muitos subsistemas, né? Tem a parte de administração de pessoal, benefícios, atração, desenvolvimento, remuneração. Então, todas elas eu pude ficar por algum tempo. Então, eu fiquei 1, 2 anos em cada área dessas. E aí, assim, eu fui crescendo nessa empresa, uma multinacional. Você ficou quantos anos lá? Eu pedi para ser transferida para São Paulo. Fiquei 8 anos ao todo. E a empresa foi comprada, passou por um processo de aquisição que foi super difícil. E aí eu atravessei um momento também onde as pessoas estavam com muito receio, muito medo de serem desligadas, do que ia acontecer. E eu atravessando aquilo tudo. Foi um grande aprendizado. Participei de processos e projetos que me ajudaram muito a aprender, a entender determinados movimentos. E eu pedi para ser transferida na ocasião. Eu ia casar, meu marido tinha uma proposta para São Paulo. A gente considerou, bom, você vai, eu vou ficar aqui se eu não for transferida. E a gente vai se ver de sexta, né, à noite até domingo. A gente jovem, né, cheio de disposição, dava para fazer bate-volta fácil e lidar com isso. Mas eu consegui a transferência. E aí eu fui para São Paulo. E aí foi um outro universo, né? Porque eu lembro que existia uma rixazinha, sabe? Do pessoal de lá, com o pessoal daqui. Rio, São Paulo, essa... E também porque eles tinham comprado, e a maioria das pessoas que estavam no Rio eram da antiga empresa, e tinha um pouco dessa coisa. E eu lembro que eu cheguei, eu lembro que uma colega, na época, falou assim, você não sabe disso? Eu falei assim, não sei, mas você vai me ajudar, você vai me falar como é que funciona. Porque ela queria que eu soubesse algo que era muito de lá, né? Sim, com certeza. Não, e gente, a Alba sempre humilde, né? Tá vendo? E sempre de uma forma humilde, corajosa, verdadeira. E assim, tentando fazer ela perceber, assim, por quê? Eu tinha que saber, né? Sim. Eu tinha que saber e as pessoas às vezes nem esperam uma resposta como essa, né? Isso é maravilhoso, ser autêntico, né? E sempre com um sorriso. Às vezes o meu sorriso estava assim, até tipo, nervosa, né? Com esse comentário. Mas eu aprendi muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Os gerentes que eu tive foram maravilhosos também. E me apoiavam, me davam a chance, me trocavam, ensinavam. Isso fez muita diferença. E eu tive umas colegas em São Paulo, umas colegas de trabalho, sensacionais. Elas foram sensacionais. A gente se complementava muito, trocava muito. E isso foi muito rico. E, de novo, né, são as pessoas passando pela minha vida. Eu tenho certeza que eu também pude contribuir com a vida delas. A gente se fala até hoje, a gente tem um grupo até hoje, isso tem anos. São excelentes profissionais, seguem na área de pessoas. E ali eu aprendi muito. E chegou um momento em que eu também ficava pensando assim, será que eu sou boa mesmo? Porque será que estão me vendo sempre como aquela ex-estagiária que começou aqui? Eu acho que eu preciso me desafiar. Eu acho que eu preciso colocar a cara no mercado. Porque, de novo, é aquela história. As pessoas não virão até você para te perguntar. Sim. Pode acontecer, sim, de um líder ou outro mais atento vir e perguntar,
Mas a gente precisa correr atrás do que a gente acredita. E a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E você sentiu a necessidade de ser desafiada, né? E de ser vista por outras pessoas. E não pela empresa que te viu como estagiária. Exato. Eu queria até tirar aquela sombra da ex-estagiária. Eu queria me testar. E aí eu lembro que eu pedi demissão. E aí até mudei de cidade, porque a gente queria, na época, ter uma possibilidade de trabalhar num lugar mais tranquilo. E aí eu fui para uma outra cidade. E acabamos não ficando muito tempo, porque meu marido também teve questões dele, de trabalho, mudanças, ele foi desligado. Então, foi um período muito difícil. Então, foi um desafio, né? Foi um desafio enorme. Eu sem trabalho e ele também. Olha, ficamos assim, um olhando para o outro. Falei, mas a gente vai dar um jeito. Nem vamos nos preocupar com isso. Vamos voltar para São Paulo, porque lá a cidade não para e a gente vai arrumar alguma coisa. Você é muito resolutiva, né, Alba? Eu sou muito prática. Prática, de trazer a solução, né? E não dá para ficar chorando, sabe? O tempo que eu vou perder chorando, eu posso estar agindo. Eu posso estar falando com alguém que vai me ajudar. Eu posso estar jogando, sabe, para o universo, para as pessoas me virem e lembrarem de mim. Então, sempre fiz esses movimentos, sabe, de buscar as pessoas e de falar. Elas não vão adivinhar o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Não, e é muito interessante, porque a gente aqui, né, queria te fazer a pergunta assim, desse processo todo seu, quais foram os seus principais desafios e como você lidou com eles. Então, você já me trouxe a resposta aqui, né, de que sempre de uma forma muito prática. E, assim, vamos embora, não vou ficar chorando, vou tomar as rédeas da minha vida. É isso. O tempo que eu estou chorando é o tempo que eu estou agindo. Exato. Uma chave, hein? Me fala se eu estou falando muito, hein, Tati? Não, eu estou contando a história toda aqui. Não, e eu estou aqui, assim, só aprendendo, gente, porque é tão bom a gente aprender. E a gente vai aprender sempre. Basta a gente estar sempre com essa mentalidade de aprender. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E é a humildade isso, né? Você é uma líder salto alto, Alba. Exato. Total. E foram sempre saltos altos na vida, sabe? E assim, final das contas, voltamos para São Paulo. Nessa época, eu tinha o Bruno, meu primeiro filho, pequenininho, precisava da gente. E eu lembro que meu pai ainda estava vivo. Ele falou assim, como vai ser? Eu falei, não, a gente vai dar um jeito. Não se preocupe, pai. E tudo vai ser resolvido. Já estou com os meus contatos, já estou buscando oportunidades. Comecei a participar de entrevista. Todo dia eu saía de casa em São Paulo para participar de entrevista. Tive, sabe, talvez, até que fui para um lugar que foi muito interessante, porque eu ia trabalhar nessa empresa na cidade que eu tinha me mudado. Eles tinham gostado de mim e me chamaram para fazer um projeto em São Paulo. Quando eu contei que eu ia declinar e tudo, ela falou assim, nossa, Alba, não, vou arrumar um projeto para você trabalhar conosco. E fui para uma empresa, uma indústria de outro segmento, completamente diferente. E fiquei trabalhando num projeto lá com eles por alguns meses. E durante esse período, uns 4 meses mais ou menos de projeto, surgiu uma oportunidade para ser coordenadora da área de pessoas. E eu fui para essa oportunidade. Trabalhei com um diretor que era inteligentíssimo, uma pessoa que tinha uma visão à frente, muito organizado, muito generoso, exigente, e que acreditava tanto em mim. E aí eu falei, gente, eu acho que eu sou boa mesmo, né? E eu me sentia tão útil. E ele te impulsionou, né? E me impulsionava. Pena que eu fiquei pouco tempo com ele. Meu pai ficou doente, meu marido teve muita dificuldade em se recolocar em São Paulo. Começou com projetos dele, pessoais, porque eu acho que foi isso. Ele também queria colocar os dele. Queria empreender também, né? E aí foi isso. Ele voltou para o Rio, voltamos para o Rio, eu pedi para sair de novo. Então, teve um momento da vida que, assim, eu fiz trocas, depois de uma história de estabilidade, eu fiz trocas por
em pouco tempo. Isso me deixou um pouco angustiada, que eu falei, nossa, como é que eu vou explicar isso depois? Que instabilidade, né? Mas eu tinha o meu racional e a segurança dos movimentos que eu tinha feito. Sim. Não foram por E vaidade. você vê o seu valor de família, né? Exato. Que é muito forte. Muito forte. Porque é a sua prioridade. Com certeza. E voltamos para o Rio, ficamos juntos, nós todos, né? Eu, minha mãe, meu pai, meu marido, meu filhote na época. E foi muito bom. Me recoloquei. Eu lembro que eu já cheguei recolocada, porque eu fiz uns contatos e aí as pessoas, você está voltando? Ah, que legal, tem uma vaga. Peraí que eu vou te botar na entrevista. E eu já cheguei fazendo entrevista. Que ótimo. Uma semana depois eu já estava trabalhando. E fiquei lá trabalhando, foi muito rico também, coordenava também uma área toda de pessoas, um outro tipo de indústria, outro segmento, desafiante demais. Você nasceu para lidar com pessoas, né? Acho que... Eu gosto de gente, eu gosto de ouvir as histórias, sabe, Tati? Eu gosto de... E cada história que eu escuto é uma lição que eu aprendo. É algo que me toca e que me faz refletir. Então, eu trago tudo muito para mim, assim. Nossa, que bacana. Como é importante. Hoje, o que as pessoas estão precisando é ser ouvidas, né? Muito. Mas as pessoas não estão ouvindo. Eu acho que porque tem tanta coisa acontecendo e tanta informação na palma da mão, sabe? Sim. Que as pessoas querem dar conta de tanta coisa que elas não vivem aqueles momentos que elas estão. Não vivem de forma presente. Exato. Né? O presente. Uhum. E essas trocas, essas interações, elas são muito ricas. São mesmo. E, enfim, eu realmente gosto de pessoas, tanto que eu acabei pensando assim, vou fazer uma outra faculdade. Comecei a fazer psicologia, porque eu já tinha feito a graduação, um MBA em administração e gestão de negócios, um MBA em gestão de pessoas, e formação em coaching. Eu pensei, bom, vou fazer psicologia porque tem tudo a ver comigo. Até porque as pessoas acabam pensando que eu sou psicóloga, muitas vezes. Ouvir o outro, né? Ele tem sensibilidade para o outro, então... Mas eu não dei conta disso. Foi um pouquinho antes da pandemia e foi assim, eu trabalhava já onde eu trabalho hoje, viajava muito, era muito, demandava muito de mim. E eu não estava conseguindo equilibrar todos os pratinhos, né? Ser mãe. Mas foi bom você ter assumido que não daria conta, né? Não dei conta. Falei, bom, vou trancar isso aqui. E, gente, dá para assumir que você não dá conta, tá? A gente não dá conta de tudo mesmo. E tem que assumir. Tem que assumir. Tem que assumir. Porque é um erro muito grande quando a gente fica querendo assumir coisas dar que conta a gente de não tudo. pode, dar conta de tudo. E a gente acaba explodindo. Sim, com certeza. E assim, eu tive momentos em que eu falei, caramba, eu vou explodir, né? Eu não vou dar conta. E nesse foi eu falei, não dá. O meu trabalho, minha família, e não está dando mais para colocar. E aí eu tranquei, sei lá, talvez eu volte, não sei, né? Mas gosto muito e eu sempre li muito sobre o tema. Bom, aí você continuou nessa indústria? Fiquei um tempo. Depois eu fui convidada para eu saí de lá e fui convidada para fazer um projeto num outro segmento, que foi de óleo e gás. Foi onde eu fiquei bastante tempo também. E era um projeto temporário, era licença maternidade. Por que aconteceu? Essa indústria ela estava com um projeto de ir para São Paulo. Então, eu não podia ficar lá, porque eu ia acabar fazendo um movimento de novo para São Paulo. Sim. Enquanto a minha família estava aqui, meu marido estava construindo um negócio dele. Sim. E não era justo. Então, surgiu uma oportunidade, uma licença, para cobrir uma licença maternidade, olha isso. Um pouco arriscado, sair de um certo, né? Sim. E aí eu falei, eu vou para essa oportunidade, vai dar certo e eu vou aprender.
Sempre buscando aprendizado, né? Você. E como eu aprendi Gente. nessa etapa. Aprendi e fiz novas amizades maravilhosas, as minhas amigas que eu amo, que todo ano a gente viaja juntas, inclusive. Que legal. Nenhuma está trabalhando mais juntas, né? Cada uma seguiu, talvez duas estejam juntas, cada uma seguiu o seu caminho. E foi assim, foi fabuloso, porque na época atravessei uma reestruturação lá. O diretor que eu tinha era um estrangeiro, era um gringo, uma figuraça, né? Teve um papel muito importante também na minha formação como pessoa profissional. E ele falou assim, vou precisar fazer uma reestruturação. Ele precisava realmente reduzir o quadro. Eu tinha acabado de ser efetivada, eu falei, ai, pronto, lá vou eu, né? Vou. O que vai acontecer comigo? E aí eu falei para ele, olha, não posso ficar sem trabalhar. Me fale muito transparente, seja muito transparente comigo. Você vai precisar reduzir e eu posso ser uma das pessoas que você vai precisar reduzir porque eu tenho menos tempo aqui no time. Não tem problema algum. Só me sinaliza, não vou largar as coisas. Mas sempre com a verdade, preciso, né? Olhar o mercado. É uma marca sua. E ele falou assim, tá, olha o mercado então, porque eu não sei o que vai acontecer. E eu fui olhar o mercado. De repente eu estava em 3 processos seletivos, 2 na final. Aí eu voltei na sala dele e falei, olha, a gente conversou, você foi muito transparente e me liberou, né, digamos assim, para fazer as entrevistas. E eu estou em 2 etapas finais, em 2 empresas, e uma está mais devagar. Ele, um momento, saiu da sala. Eu falei, é para guardar aqui? Eu fiquei assim... Sem saber o que fazer, né? Sem saber. Mas, gente, olha que incrível isso que você está falando, assim, uma chave também, como a verdade é fundamental. As pessoas têm medo dessas conversas, de falarem a verdade. A verdade norteou a sua carreira, né? É libertador, Tati. É libertador. Ela abre canais, conexões com o outro, uma confiança. E a gente sabe que isso é uma dificuldade aqui no Brasil, com o próprio brasileiro. Tem um pouco daquilo, né, de magoar o outro, de evitar conversas difíceis, porque tem medo de falar a verdade, tem medo da verdade. Né? E você não, isso que norteou a sua carreira ao longo, desde sempre, né, Alba? Sempre falando a verdade, sempre sendo transparente. E olha, tudo que você conquistou por você falar a verdade. E eu falo, gente, a verdade precisa ser dita. A gente pode arrumar uma forma de falar, né? Porque as pessoas, às vezes, eu acho que tem isso, né? O medo de falar a verdade é a forma que, às vezes, as pessoas não têm esse cuidado de como eu vou empacotar isso, como eu vou entregar isso para o outro. E como o outro vai ouvir, exato, como o outro vai ouvir, né? Porque como o outro vai ouvir, aí é do outro, é do né? outro. A gente não pode controlar isso, mas a gente quer controlar isso. A gente quer controlar. E a gente já quer imaginar as respostas que virão. Entendeu? Eu, na realidade, achei que ele ia só me agradecer e falar o seguinte, ou até ficar chateado. Falei, bom, ele pode também ficar chateado, mas eu tô sendo fiz um compromisso com ele, né? De que eu ia depois fazer um follow-up com ele sobre isso. E aí depois ele voltou e falou, pode sair dos seus processos. Eu não abro mão de ficar sem você. Nossa. Aí eu falei, nossa. Você ganhou o coração dele, com o seu trabalho, mas também com a sua verdade. E aí fiquei alguns anos, assumi uma área que eu nem conhecia, que era uma área de expatriados na época. Que bacana. Falei para ele, ele falou assim, não sei como é que eu vou organizar tudo aqui, porque tem muitas, vou precisar fazer uma reestruturação, otimizar. Eu falei, olha, conta comigo o que você precisar. Eu não conheço nada de expatriados, mas se você precisar de ajuda ali, eu assumo. Só vou precisar ter alguém ali comigo para me ajudar nisso, porque desenvolvimento, recrutamento e seleção, tem muitos temas, mas eu posso assumir. E aí foi assim, ele me deu essa área, foi um desafio, uma área super desafiadora. Eu lembro que eram, sei lá, 17 expatriados no início, e depois passamos a 51. Quando eu saí de lá, eram 51. Nossa! Então, assim, eu fui muito feliz nessa empresa, aprendi muito, vivenciei momentos realmente de muito frio na barriga. Foi onde eu fiz a minha primeira viagem internacional e
onde eu fui representar o Brasil. Meu chefe pediu para eu ir representar. Que orgulho, né? Ele não queria ir, ele não falou, não vou poder ir, eu não tenho interesse em ir, e eu quero que você vá representando o Brasil. E foi um desafio. E outra, eu entrei lá, eu não falava espanhol, tá, Tati? É mesmo? Eu me lembro de muitas situações de mancada que eu dei, mas eu aprendi o espanhol. Mancada de falso cognato, né? Que parece que uma coisa é outra, né? Mas foi muito bom. E eu teve um arrependimento meu, eu pedi para sair dessa empresa. E assim, eu acho importante contar isso porque muitos jovens, às vezes, acham que tudo está pautado no dinheiro. E não é só dinheiro, né? Sim. E eu pedi para sair porque meus olhinhos ficaram enxergando cifrões. Então, fui para uma outra empresa onde eu achei que eu ia... Nossa, vai ser o meu momento de ganhar muito dinheiro. Vou ter uma oportunidade de ganhar um bônus de não sei quantos salários. E fui para uma empresa. Me arrependi tanto, Tati. Como eu me arrependi? Porque o ambiente, para mim, ele é muito importante. Ele é fundamental. Gente, ele é um benefício. Ambiente é benefício. Eu sempre falo isso. Bom ambiente é benefício. É benefício. Você imagina, você ganha muito dinheiro, mas está num clima completamente tóxico. Pessoas que você vê que querem, muitas vezes, te destruir. E às vezes, assim, sabe aquela frieza na relação? Reclamações também. Eu não gosto de relação fria, Sim. sabe? Eu gosto de calor, eu gosto de troca, eu gosto de poder falar, não sei, eu gosto de pedir ajuda, eu gosto de ver as pessoas me pedindo ajuda também. Eu gosto dessa colaboração acontecendo. E eu não via isso. Eu vi uma competição que eu falava, gente, que competição é essa que eu não estou entendendo? E aquilo me fez mal. Foi um momento que eu quase pirei mesmo. Fiquei 1 ano e pouquinho, pedi para sair. E foi realmente difícil, porque tudo que se falava, né, da cultura não era o que a gente percebia e vivia. Sim. Então, uma coisa é o que é dito, outra coisa é o que é vivido, né, percebido. Isso me fazia muito mal. E eu falei, não, isso não é para mim. Né? É porque começa a agredir seus valores, né? Quando você pega o seu carro, vai para o seu trabalho e você começa a se questionar. E muitas vezes eu me peguei chorando indo trabalhar. Sim. Eu falei, eu não sou assim. Eu sou alegre, eu sou feliz, eu, sabe, integro. Não pode ser um martírio. Por isso que dinheiro realmente não é tudo. E é muito importante você falar sobre isso. Que a sua relação com o trabalho, ela não pode ser somente financeira. Não. Ela tem que ser uma relação de amor mesmo, de propósito, de você se sentir feliz para onde você passa a maior parte do seu tempo no trabalho, né, Alba? É muito tempo, né? Exatamente. É muito tempo que a gente passa. Então, não pode ser financeiro. Então, às vezes, tem pessoas que já me perguntaram assim, eu tô com uma proposta, assim. Eu falo assim, mas coloca na balança o que você tem hoje. Primeiro, olha para você e veja quais são os seus valores, o que você realmente quer. Tenha clareza sobre isso e ver o quanto o lugar onde você está te proporcionando isso. Sim. Se for só financeiro, pese muito, porque essa conta chega. Essa conta vai chegar. É verdade. Então, mas se forem outras questões, se você está realmente não existem desafios, se você não se sente estimulado, se você tem uma gestão tóxica, um ambiente que não é seguro emocionalmente, ok. Mas coloca tudo isso na balança. Sim, com certeza. E, Alba, eu queria, assim, perguntar para você quais foram os saltos altos da sua vida, assim, ao longo da sua história. Os saltos altos. Bom, um salto alto foi quando eu fui para a indústria. Né? Saí daquele cenário onde eu estava trabalhando no shopping que eu era feliz, mas quando eu mudei para algo que eu queria, né, foi um salto gigantesco. Sim. Para mim, para minha família. Depois, quando eu pedi demissão e fui para o mercado, e rapidamente eu fui absorvida de novo pelo mercado e eu tive uma posição bacana.
Outro salto alto. Foi um outro salto alto, onde eu venci um outro questionamento que eu tinha interno. Porque a gente tem uns sabotadores, né, que ficam Sim. ali, ó, né? É verdade. E Querendo a síndrome da impostora, Exato. você achar que não tem valor, que você não é nada, que você não Ai, tô aqui merece. só porque de repente eu já estava. Exato, Né? sou uma ficando. fraude, exato. E aí foi para mim foi muito importante. E assim, apesar de todo esse sucesso profissional, assim, posso dizer dessa forma, participar no passado, participar no primeiro semestre desse primeiro programa, e ver e ouvir tudo que eu ouvi, e conectar com a minha história, e conhecer tantas pessoas incríveis, me fez dar um salto alto interno, sabe? Tão bom ouvir isso, né, gente? Que é o propósito do programa, é esse salto alto na sua identidade, né? Como você falou. Porque é de dentro para fora, né? Isso. Não é sobre técnica somente, né? Não, foi algo assim que eu falei, olha, eu tenho isso. Por que eu penso assim? Não deveria. Caramba, eu realizei tanto também. Então, você começa a ir eliminando esses sabotadores e fortalecendo a sua identidade e se fortalecendo como pessoa, sabe? Isso para mim foi muito um salto alto, transformador, e foi um grande salto então alto. É uma promessa do nosso programa, é esse salto alto. Então eu fico feliz que você tenha dado esse salto alto, principalmente dentro de você, porque isso é que é o mais importante, né? E é só a gente que pode, mas para isso, Tati, as pessoas precisam se permitir, se vulnerabilizar, investigar, sabe, dentro de si mesmo, da sua história, dos seus valores, onde estão os pontos que podem estar te minando, e fazer com que essas tuas fortalezas sejam dominantes na tua identidade. Sim. Entendeu? E isso aí é algo que você precisa se vulnerabilizar nesse processo e se entregar para ele, porque se você... a todo momento eu fazia reflexões, a cada história que eu ouvia, ou interações com as pessoas, eu ia só pensando e refletindo e fortalecendo cada vez mais as minhas convicções, e algumas matando, sabe? Algumas que não eram boas, para dizer, eu vou deixar de lado, não quero mais. Muito bom isso. E assim, queria que você desse 3 dicas para dar um salto alto na vida. Acho que sede de aprender. É importante que as pessoas tenham sede de aprender, mas não é aquela sede sem limite, porque as pessoas às vezes podem confundir isso e deixar até que uma prepotência tome conta, do tipo, estou aprendendo e sei mais. Não é isso. É o aprender e aprender a dizer que não sabe também. É humildade, né? Exato. Você fez isso muito. Fiz mesmo. Fiz muito. Eu não sei, deveria saber, então você vai me ensinar. Gente, adorei essa dica também. Eu não sei, mas você sabe. Então, eu tô com a pessoa certa. Né? Não, gente, isso é maravilhoso. Você desmonta o outro também, né? Pois é, porque... Num bom sentido de poder... Isso é inteligência emocional, gente. Você chegar e fazer uma pergunta, você fazer uma devolutiva com uma pergunta como essa, e de forma tão humilde. E outra coisa, eu acho que essa verdade... trabalhar com verdades, sabe? Isso é dar um salto alto na vida, trabalhar com verdade, ó. Trabalha com verdades, não esconde nada nem de você e nem do outro, porque as coisas aparecem, as coisas vêm à tona. Seja autêntico também, sabe, com as suas convicções, com o que você pensa, porque tem uma hora que você não vai conseguir sustentar mais aquilo. Sim. Então, trabalhe com verdades. E humildade, claro, né? Eu acredito muito nessa... É uma marca na sua liderança, é a humildade, na sua vida. E não é humildade, porque você sabe, uma pessoa subserviente. Não é isso. Eu estou falando de humildade, de você reconhecer
de você saber pedir desculpas, de você saber reconhecer que um par seu, uma pessoa do seu time tem um conhecimento maior do que o seu em determinadas coisas e valorizar isso, né? Porque a gente não sabe tudo. E se ficar nessa postura de que sabe tudo, não vai a lugar nenhum. Verdade. Porque cansa, essa relação ela cansa. Os outros se cansam, né? E você acaba sendo excluído de uma forma muito natural. As pessoas vão cansando de você. É verdade. Não vou falar mais. Vou falar para quê? Ela já sabe? Exatamente. Né? A pessoa se cansa até de sentar para conversar porque o outro sabe tudo, né? Sabe tudo. Então, exato. E a gente tem que se perceber nisso, né, gente? Tem que se perceber. Esse avaliar todos os dias, assim, refletir o que eu fiz de bom, o que eu entreguei de bacana para quem interagiu comigo hoje, que comportamentos não foram legais. Sondar. Você estar o tempo inteiro sondando o seu coração e fazendo uma avaliação, um check-up do seu dia, né? De como foi, né? Eu gosto muito de, ao fim do dia, dar uma olhadinha para trás e pensar assim, nossa, teve uma fala minha que eu não precisava ter dito. Assim, eu teve um comportamento que eu não achei bacana meu ou não. Cuidado com ele, Alba. Cuidado. Né? Assim, não, hoje o seu dia já começou muito bacana, gente. Entregou tudo hoje. Alba, quero te agradecer, assim, incrível conversar com você, ouvir a sua história, ouvir quem é você, assim, que ser humano, sabe, sensível, empático, que humilde. E isso a gente precisa compartilhar, porque assim a gente ensina as pessoas. E a gente está vindo aí de novas gerações, né? Tantas pessoas que nós queremos que assistam essa história, esse podcast, porque nosso propósito é realmente, através dessas histórias ricas, da sua trajetória, de trajetórias de mulheres como você, para que a gente possa impulsionar a vida de outras mulheres, de homens também, né, gente? Não é só para mulheres aqui o nosso salto alto, é para homens também, mas para trazer essa sensibilidade e, enfim, e trazer esse impacto para a vida do outro. E eu tenho pensado muito, o salto alto, nosso slogan é lidere com o seu legado em mente. E o legado é aquilo que você deixa dentro do outro, né? A herança você deixa para o outro, mas o legado é o que você deixa dentro do coração do outro, da vida, como você marca a vida do outro. Então eu quero dizer que você é uma líder que vai deixar um grande legado. Já tem deixado. E eu tenho certeza que essa entrevista também. Muito obrigada. É um privilégio caminhar com você e estar perto de você, ter você como nossa cliente, amiga e parceira. Você é incrível. Obrigada, Tati. Vocês é que são incríveis. Você é uma líder de uma generosidade fora do comum, uma bondade, sabe? Você realmente impulsiona, não tem o menor receio de ver as pessoas em volta de você brilhando. Pelo contrário, te dá um orgulho, te dá uma felicidade, e isso é tão lindo e é tão genuíno. Só quem convive com você, quem tem esse privilégio, consegue entender o que eu estou falando, e é muito, muito raro, né? E não é à toa que o seu sucesso, o sucesso do seu programa, da sua agência, ele está acontecendo. Porque você faz com muito amor. Muito obrigada, querida. Esse é o meu propósito. Se não for assim, eu não estou vivendo o que eu nasci para ser, né? Muito obrigada, querida, por tudo.